Zezé de Camargo, que ele é um canto totalmente fora do natural. Aquele super agudo, aquela coisa ali que, até para quem não entende, era previsível que uma hora a voz dele pudesse dar merda de cantar tão agudo. E também não é um canto natural. Eu sempre digo que o agudo nunca é natural. Uhum. Eu sempre digo. Por quê? Nós temos músculos intrínsecos, né, músculos da nossa laringe, que atuam. É claro que eu vou falar isso de forma bem simples. Sim, por favor, para ficar claro. Para ficar claro. Uhum. Mas imagine que no grave existe um músculo ali sobressaindo. Eu vou resumir ele chamando ele de TA, para não falar o nome técnico dele aqui. Mas vocês podem pensar em músculo A. Muscular, ok. Ele não trabalha sozinho, mas ele predomina. A ação dele fica muito visual quando você está olhando para dentro da laringe. Tá? Você está ali com o laringoscópio, olhando esse cara produzindo a voz e você percebe o nível de contração desse músculo maior na hora do grave e a voz está com as pregas vocais mais encurtadas. E é nessa região que você fala. Entendeu? Na maior parte do tempo você está falando entre 80 e 150 de frequência e esse músculo está ali o tempo todo. A zona confortável. É a zona confortável. Uhum. Mas de vez em nunca, quando você está falando, você fala assim, ih, meu, você viu lá? E aí você, para fazer esse ih, você alongou a prega vocal. É outro músculo que faz esse trabalho, um outro conjunto de ação acontecendo. Esse músculo que predomina ali, a gente vai chamar ele de músculo B, é o CT, que vai fazer esse alongamento. Ele não trabalha isolado, gente, não existe isolamento, tá? Eu tô falando de predominância, você percebe maior contração agora. Uhum. Então, esse músculo ele não trabalha muito na fala. Automaticamente, quando você vai para essa região, ela é menos habitual. A não ser que você seja o Anderson Silva, né? É isso. Naturalmente já fala ali no agudo. Mas, Vitor, é assim, as exceções servem para fortalecer a regra. Sim. Né? A exceção ela só fortalece a regra. Uhum. Se um está fazendo, quer dizer que ele não é regra. Sim. Entendeu? Então, a grande maioria dos homens, na nossa cultura, tem um calling voice, né? Tem um hábito vocal mais pro grave. Total. Quando você vai pro agudo, você estranha. Uhum. Você estranha a sensação, você estranha o som, você estranha tudo. Sim. Entendeu? Vira um peixe fora d'água. Vira um peixe fora d'água. E quando você está numa área que você tem menos hábito, o que acontece? A estranheza também te traz falta de domínio, de coordenação, e os acidentes, as falhas, são mais comuns do que na região que você está acostumado. Entendeu? Mas nada como a repetição daquele músculo, daquela ação, para trazer uma nova habitualidade. Por isso que eu sempre digo, você está fazendo uma aula de canto, você está fazendo uma aula de técnica vocal, se você não ir para a área de desconforto, você não vai evoluir. Sim. Não se trabalha a técnica vocal em área de conforto, a apresentação em área de conforto. Eu vim aqui para um podcast e eu preciso falar daquilo que eu domino, para mim ficar na minha zona de conforto. Mas se eu quero evoluir como profissional, eu vou ter que estudar, fazer curso de coisas que eu não domino. Total. O cantor também. É evolução, né? Então não tem nada demais você estudar esses agudos. Né? Volta no Zezé de Camargo, isso. Quero entender onde... Agora o que acontece? Quando chega no Zezé de Camargo, ele está trabalhando fora de uma região que é natural, que é os agudos. E existem duas formas de você estudar, e isso é legal. Essa informação é muito bacana. Você pode estudar de forma intuitiva ou de forma consciente. A forma intuitiva é baseada em tentativas. Então foi como o Zezé estudou. Ele ficava tentando até conseguir. E como não é consciente, você não sabe qual caminho você está indo. E nisso você vai bater em muito lugar que não era para ter batido. E é aí onde você corre o perigo do nódulo, do pólito, de um problema vocal. Porque às vezes você não deu sorte de encaixar no lugar certo, a coordenação certa, na hora certa. Você ficou anos tentando no lugar errado. Já com o professor, já houve um estudo ali fisiológico que direciona o cara para um exercício. E aí é baseado em repetição e não em tentativa. Você repete esse exercício porque esse exercício vai promover a musculatura adequada para você. Então você tem menos risco, porque você não está chutando que isso vai funcionar. Você sabe que ali vai funcionar, mas que precisa de repetição. O Zezé, ele é um cantor intuitivo. E ele cantou numa região perigosa. Por muitos anos. Por muitos anos. Bem, eu atendi o Zé Henrique. E o Zé Henrique operou com o mesmo médico que operou também o Zezé de Camargo. Eu não acredito, as informações que a gente tem é que não foi só o mau uso da voz. É uma combinação de coisas que aconteceu ali. Maus hábitos. Maus hábitos, pós-cirúrgico ruim. Não foi apenas o mau uso da voz, como muita gente pensa.
Houve outras coisas ali acontecendo que a gente não, infelizmente, não pode falar. Para quem não sabe, qual que é a cirurgia que ele fez? Ele fez uma cirurgia que tem a ver com as pregas vocais, tá? E essa cirurgia, ela afetou a vibração das pregas vocais dele, tá? Então, quando você perde essa frequência vibratória de qualidade, a sua voz vai ser afetada por isso, principalmente na hora dos agudos, que era a região que ele mais usava. Porque é um músculo, né? É um músculo. A prega vocal, ela é mucosa, ela é músculo, ela é uma composição. E, por exemplo, o Leonardo Gonçalves, um cantor incrível, que não teve hábitos terríveis como o do Zezé de Camargo, por exemplo. Tá? Eu usei a palavra terrível porque não encontrei uma palavra dentro do vocabulário aqui. Mas inadequados, como o do Zezé. Ele cantava sempre teve acompanhamento, a doutora Bruce é incrível, uma preparadora vocal incrível. Ele tá com ela há mais de 10 anos e teve uma paralisia nas pregas vocais. E a voz dele hoje tá falhando igual a do Zezé. E no caso dele não foi mau uso. Então existe uma série de coisas que tem que acontecer para sua voz perder essa qualidade. E é o trauma, né? Porque é a sua ferramenta de trabalho, né? Sem falar, né, gente? Sem falar, né, que a gente fala do Zezé como se ele fosse um garotinho, né? Também. Né? Ele é um senhor. Ele é um senhor que teve mau uso da voz, que cantou de forma inadequada por muito tempo, que teve outros agravantes. É uma combinação perfeita para ele não ter mais condições de ter o desempenho vocal que ele teve durante a carreira dele. Mas a tendência do cantor sertanejo é chegar nesse nível, porque assim, não vou colocar aqui um percentual, você me corrija se eu estiver errado. Sei lá, 80% dos cantores sertanejos normalmente cantam numa região fora do conforto, né? A tendência é chegar nesse nível mesmo com 20, 30 anos de carreira? Não é. Não é uma tendência. Hoje, graças à fonoaudiologia e como tem crescido a ciência da voz, da fonoaudiologia para o cantor, cada dia isso vai reduzir mais. Os cantores estão começando a ter consciência que precisa desse acompanhamento, que não podem ir no fono só quando já estão com a voz toda arregaçada, que precisam desse acompanhamento para prevenção e não apenas para resolver o estrago, entendeu? Então é prevenir para nem acontecer. Cuidado diário, sim. Isso, tem que ter com a voz. Ter esse cuidado com a voz, não estamos falando só do canto, né? Estamos falando do corpo do cara que joga bola, entendeu? E isso vai cada dia ficar menos comum. Agora, a gente precisa lembrar que a nossa laringe não é diferente da laringe do americano. E o americano, você pega, por exemplo, Stevie Wonder. Você pega o Brian. Você pega a própria Aretha Franklin, que já faleceu. Cara, o nível dos cantores com uma idade acima de 60 anos nos Estados Unidos, que continuam cantando em nível absurdo, é muito grande. Por que lá... E os caras cantam em região de segundo passágio, muito aguda. Sim. E por que lá que não perde a voz? Por quê? Porque lá tem técnica, cara. A técnica vocal não é uma cultura brasileira. Aqui o cara fala assim, eu sou professor de canto e eu sou professor de técnica vocal, e na verdade ele é professor de canto. E aí ele acha que o termo técnica vocal é mais bonito. Sim. E ele não é professor de técnica vocal. Quando você vai na aula dele, você fala, não tem técnica vocal aí, só tem canto. Entendeu? Então quer dizer, eu faço aula de técnica vocal. Você vai olhar, o cara não tá fazendo aula de técnica vocal. O cara tá fazendo aula de canto. Entendeu? Então você percebe que o termo técnica vocal no Brasil, durante muito tempo, era só um nome. E com a chegada de grandes profissionais, né, que estudaram e que estão estudando a fisiologia, que estão conhecendo, né? Porque quando você fala de fisiologia, você está falando do estudo, da função e do funcionamento. Então você está falando qual é a função da língua e como ela funciona. Qual é a função do palato, como ele funciona. Você está entendendo mais o microfone, o computador, você está entendendo mais. Sim. Porque uma coisa é o cara que usa a máquina de lavar. Outra coisa é o cara que conserta. Entendeu? Não é a mesma coisa. O estudo hoje para o profissional da voz, ele consegue entender. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!